Bom, vamos ver aqui uma aula sobre cálculos de variação de entalpia. Ou seja, como calcular a variação de entalpia associada às reações químicas. Através de dois métodos, método da entalpia de formação e método da energia de ligação. Então, como isso funciona, né? Como deve ser feito? Primeiro, vamos ver o método da entalpia de formação. A ideia é a seguinte: vai ser apresentada uma reação química, uma equação química, que ou pode já estar balanceada com os coeficientes adequados, igual eu já coloquei aqui, ou se ela não estiver balanceada, deve ser balanceada. E vão ser dados também fornecidas o ΔH, as entalpias de formação de cada substância. Então, entalpia de formação do metano, menos 200 kJ por mol. Entalpia de formação da água, menos 70 kJ por mol. Entalpia de formação do gás carbônico, menos 300 kJ por mol. Como que utilizando esses dados, a gente pode calcular o ΔH, a variação de entalpia para essa reação? Então é o seguinte: inicialmente, a gente deve calcular qual que é a soma da entalpia dos reagentes. Então, como é somente 1 mol de metano, ficaria menos 200. Gás oxigênio, substância simples, no estado padrão, entalpia de formação igual a 0. Então, a entalpia dos reagentes, menos 200. A gente deve também calcular a soma da entalpia dos produtos. Então, 1 mol de CO2, a entalpia de formação do CO2 menos 300, fica menos 300. Mais 2 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 70. 2 vezes, que são 2 mols. Então, a entalpia de formação dos produtos seria menos 300, menos 2 vezes menos 70, menos 140, menos 440 aqui. A entalpia da reação, o ΔH da reação, é a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, o ΔH do processo seria menos 440, menos, não esquece o parênteses, menos 200. Então, o ΔH seria menos 440, menos com menos mais 200, corresponderia a menos 200 kJ. E essa variação de entalpia que eu calculei é a variação de entalpia para a reação como está balanceada. Ou seja, para cada 1 mol de metano que é queimado, para cada 2 mols de oxigênio, 1 mol de CO2 e 2 mols de água produzido, são liberados 240 kJ de energia. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos aqui? Então, próxima reação. Estou fornecendo aqui já a reação balanceada, né? Então, 3 MgO, 2 de alumínio, 3 de magnésio, 1 do L2O3. Dei já as entalpias de formação do MgO no estado sólido, menos 604 kJ por mol, e do óxido de alumínio, menos 1670. Então, primeiro, deve ser calculado a soma da entalpia dos reagentes. 3 mols de MgO seria 3 vezes menos 604, mais o alumínio, por ser substância simples, a entalpia de formação é 0, 2 vezes 0. A gente deve também calcular a soma da entalpia dos produtos. Então, seria 3 vezes do magnésio, substância simples, entalpia de formação é 0, mais 1 vez do óxido de alumínio, que seria menos 1000, mais menos 1670. Então, a entalpia dos reagentes, 3 vezes menos 604 daria menos 1812. E a entalpia dos produtos aqui, 3 vezes 0, 0, mais com menos dá menos, menos 1670. Então, o ΔH da reação, pelo método da entalpia de formação, é a soma da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH aqui seria entalpia dos produtos menos 1670, menos da fórmula,
cuidado, com parênteses, menos 1812. Então, o ΔH desse processo seria menos 1670 mais 1812, que daria mais 142 kJ. Então, a variação de entalpia para esse processo, o ΔH para esse processo, seria de mais 142 kJ. Isso para a forma como está balanceada, para 3 mols de óxido de magnésio, reagindo com 2 mols de alumínio metálico, formando 3 mols de magnésio metálico e 1 mol de óxido de alumínio. Tranquilo, né? Vamos ver mais alguns casos. Então aqui, reação de decomposição do carbonato de cálcio, uma reação famosa. Carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio mais CO2. E aqui ele já me deu o ΔH, 100 kJ, o ΔH desse processo. E forneceu as entalpias de formação do CO2, do óxido de cálcio, e ele quer a entalpia de formação do carbonato de cálcio. Então é um exercício um pouquinho diferente. Ele forneceu já o ΔH do processo e pediu a entalpia de formação de um dos participantes. A gente procede da mesma maneira. Então, a entalpia de formação do reagente aqui vai ser X. É o que eu quero descobrir. E a entalpia de formação dos produtos seria do óxido de cálcio, menos 50, a reação já está balanceada. É 1 para 1 para 1. Mais a entalpia do CO2, que é menos 400. Então, a entalpia dos produtos daria menos 50, mais com menos, menos 400. Então, o resultado aqui seria de menos 450. Então, o ΔH do processo é a soma da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O ΔH a gente já sabe que vale 100. A entalpia dos produtos menos 450, menos a do reagente seria X, certo? Então, como é que ficaria? A gente pode passar esse X para o outro lado e esse 100 para cá. Então, ficaria X igual a menos 450 menos 100. Então, daria menos 550 kJ por mol do carbonato. Então, a entalpia de formação do carbonato de cálcio, pelos dados seria menos 550 kJ por mol dele. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então tá bom. Então, esses foram os exemplos das entalpias de formação. Tem mais umas questõezinhas para vocês fazerem, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco.